Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi o meu primeiro semestre na Faculdade de Letras. Então, gente, esse primeiro semestre eu tive 9 matérias, só que eu queria falar com vocês em específico das matérias meio que eu vou dizer que é base, mas eu não sei se é base, né, que se diz assim. Ou seja, as matérias que não são as partes das línguas, né? Eu faço grego e espanhol, mas com vocês eu queria falar principalmente sobre as outras matérias, que são as matérias que eu fiquei assim mais curiosa para eu conhecer. Então eu tive as matérias de Introdução à Linguística, Variação e Mudança Linguística, Latim, que também faz parte, é uma língua, né, mas eu quis colocar junto, Estudos Literários, Literatura em Sala de Aula e Leitura e Produção de Texto. Eu separei algumas coisas que eu queria muito falar pra vocês e eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu fiz uma caixinha no Instagram também com algumas perguntas de outras pessoas e eu espero contemplar todas as pessoas que me perguntaram, porque tava meio difícil pra mim, tipo, ler e ao mesmo tempo pegar aqui, tava meio confuso na minha cabeça, mas eu creio que eu vou contemplar todo mundo aqui com as minhas respostas e qualquer coisa também eu faço um adendo depois no final, não sei. Mas enfim, gente, vamos aqui para os tópicos que eu coloquei na minha cola. Bom, o primeiro tópico que eu coloquei aqui é falar sobre as minhas primeiras impressões. Bom, uma curiosidade minha é que eu já tinha feito iniciação científica, só que eu fiz na área de literatura. Então, na minha cabeça, já estava meio que focado que eu iria gostar de literatura e todas as outras áreas de linguística eu estava morrendo de medo. Por quê? Porque na escola eu não gostava, sinceramente, né, vou falar que é a verdade, eu não gostava de gramática, me irritava um pouco, fazia as coisas meio que assim, tipo, eu tinha meio que um interesse, mas ao mesmo tempo tinha um pouco de preguiça, né? Isso porque a professora era excelente, mas assim, gente, não gostava, tudo acabou. E aí, eu fiquei com esse medo. Só que, na minha cabeça, as partes de linguística era gramática, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Então, isso que foi pra mim um choque de primeira, mas um choque positivo, porque eu tava com essas impressões, assim, que eu iria me ferrar muito em introdução à linguística, e tava com medo das outras matérias também, que tinham um pouco ali um puxadinho com linguística. Bem no comecinho, assim, das aulas, a gente teve que fazer uma provinha. Eu tive que fazer uma provinha de introdução à linguística e uma provinha de leitura e produção de texto. E aí, o que aconteceu? Peguei e não fui muito bem em ambas as duas. Então, aí que o medo ficou pior ainda. Aí eu tenho sorte que eu tenho uma professora maravilhosa no ensino médio e ela me ajudou com umas coisas e já abriu um pouco a minha mente referente a essas coisas, a essas áreas. E aí eu já fui um pouco mais focada. Moral da história, continuei com medo, obviamente não passou, só que eu acho que me deu mais gosto pra eu aprender, principalmente porque não é muito parecido. Obviamente, tem algumas noções da gramática, você tem que ter, principalmente pra latim e pra leitura e produção de texto, porque é exigido mesmo você ter uma noção, né? Você tem que saber um pouco da estrutura, mesmo essa estrutura ela sendo padrão, assim, sendo a obrigatória da escola, você tem que ter uma noção ali, porque de certa forma você vai precisar. E foi basicamente isso, as primeiras impressões que eu tava, as primeiras impressões e os preconceitos que eu tava, né, que eu iria ter dificuldade numa parte, que na outra parte eu ia gostar muito, né? E meio que foi isso, assim, que eu senti. Segundo tópico, qual me surpreendeu mais? Então, gente, das matérias que eu tive, eu acho que a matéria que mais me surpreendeu, que foi uma matéria que eu amei, é Variação e Mudança Linguística. Vou falar duas. Variação e Mudança Linguística e Literatura em Sala de Aula. Como eu já esperava, eu amei as matérias de literatura. Eu vou ser sincera que é de introdução a... Estudos literários eu gostei, mas não foi a paixão. Mas literatura em sala de aula, gente, a matéria era perfeita. Tipo, eu saía com vontade de, sei lá, desbravar o mundo, ser super heroína. Era tipo isso. Nossa, foi uma matéria assim que eu saía leve, sabe? Ainda era na sexta, eu saía leve. E Variação e Mudança Linguística era a curiosidade uma das curiosidades que mais eu tinha, sabe? Mais eu tinha e foi algo assim que, nossa, me transbordou.
essas duas matérias pra mim foram as mais importantes, foram as minhas favoritas. As outras também têm o seu grau de importância, né? Uma que me surpreendeu negativamente também foi... Não foi negativamente. Eu vou explicar. Leitura e produção de texto, eu tava muito animada porque eu tava doida pra escrever. Doida pra escrever. O começo pra mim, como eu disse pra vocês, eu fiquei muito apreensiva. Por conta que eu fiz uma provinha e eu não fui muito bem. E, gente, tá tudo bem, também não ia muito bem. Eu não tava acostumada a fazer esses bagulho e vou ficar me jogando. Não, né, por favor. Então, não fui muito bem, já tava com medo. Mas foi chegando no final que a gente começou a construir os textos, gente, que delícia. E a professora, todos os meus professores são excelentes, mas... Não, ai, enfim, gente, nossa professora é muito boa. Ela é muito, muito boa. Então, tipo... Ai, perfeito. Maravilhoso, é isso que eu tenho a dizer sobre as minhas impressões. E é isso, gente. Terceiro tópico, as principais leituras. Gente, muitas. Fica bom de cá. Gente, mas é muitas leituras, muitas. E não dá conta de ler tudo, gente. É complicado, viu? É complicado. Só que eu acho que as leituras que mais, assim... me pegaram, que eu tive que ler alguns filósofos, né, pesquisas literárias, eu achei isso muito top, porque eu gosto muito de filosofia, amo, na verdade, eu amo filosofia. Na escola era uma das minhas matérias preferidas, então, tipo, show. A gente leu muito Labov, a gente começou a ler Saussure, a gente leu Chomsky, que mais? A gente leu... Ai, gente, como é que é o nome dele? O livro do preconceito linguístico, que eu esqueci o nome dele. Gente, eu amo esse... Peraí que eu vou lembrar o nome dele, só um minuto. Gente, vocês perdoem, viu, que eu sou muito esquecida. Marcos Banho. Livro perfeito, maravilhoso. Eu tenho que ler ele por inteiro, porque não tive tempo. Fora isso, em literatura em sala de aula, a gente leu vários livrinhos, assim, uns textos que foram maravilhosos. A gente leu, assim, acho que o que mais me pegou foi os livros que a gente leu sobre Chapeuzinho, que a gente trabalhava muito com intertextualidade. Então a gente lia textos, assim, que falavam sobre o mesmo assunto, só que meio que diferentes, né? Nossa, muito bom, muito bom. Então acho que esses foram os textos que mais me pegaram, assim. E é isso. E, uma coisa que eu queria falar de tradução linguística, que a gente leu o texto, eu não consigo lembrar de quem são os escritores, mas a gente leu muitos textos referente ao pronome neutro, que era algo que eu queria muito estudar sobre, e o legal é que a professora deu diversos pontos de vista, ela não deu só um foco, mesmo eu já tendo a minha opinião, né, mas ela deu várias vertentes, assim, pra gente ver todos os lados, né, então acho que os principais textos que a gente leu foram esses. Eu sei que eu falei assim, meio que jogada, eu não apontei certinho, mas eu acho que vocês conseguiram entender. Qual que é o quarto tópico? As matérias mais difíceis. Gente, pelo estúdio vlog que eu postei, vocês já vão saber qual que é a matéria mais difícil pra mim, né? Que foi latim. Não é que seja uma matéria difícil, impossível, porque não é. A professora... ela também é outra professora maravilhosa, então ela colocava, assim, tudo certinho pra gente, a leitura fluida, sabe, certinho, só tirava a nota ruim, assim, só se você tivesse realmente muita dificuldade, mas assim, gente, eu não sei, acho que não foi uma matéria que eu me identifiquei muito, então acho que por eu não me identificar, ela se tornava uma matéria difícil, então essa pra mim... Outra matéria também que eu vou falar que é difícil, mas é uma matéria assim que eu também amei, que foi Introdução à Linguística, que também me surpreendeu muito bem. Mas Introdução à Linguística, como eu acho que os textos, eles têm que ser lidos um pouco mais devagar. Então, gente, pelo amor de Deus, eu lia e relia e relia. E a forma que a professora contava pontos era um pouco diferente. Então, assim, às vezes, uma questão valia, tipo, meio ponto e era direto na média. Então, você tinha que ler muito bem, se você perdia meio ponto, um ponto, você ia perdendo. Aos poucos, quando você via, você não tinha mais nota, entendeu? Então, nossa, fui ali e aí eu tinha que ler. E eu tenho um problema, quando eu começo a ficar pensando muito, a minha cabeça começa a doer. Minha cabeça doía. Mas, assim, maravilhoso. Mas eu acho que essas duas matérias, assim, foram as que mais pesaram pra mim. Deixa eu ver, né? Eu vou dar uma... gente, foi essas duas. Tem outra também, mas essa outra eu quero falar mais no próximo tópico, né?
Por fim, o quinto tópico, que são os principais aprendizados que eu tive. Gente, vamos lá. Acho que o principal aprendizado que eu tive é saber ler as coisas muito bem, assim, ter paciência, aprender a respirar um pouco, não ser afobada. Eu sou muito afobada, sou muito ansiosa, então isso me prejudicou em alguns pontos. Eu senti, assim, que me prejudicou. Uma questão que eu queria falar pra vocês, que eu queria ser muito aberta. Eu não sou uma aluna nota 10, eu sou muito esforçada, isso eu falo mesmo, mas assim, não é tudo que eu vou tirar 10. E, gente, foi Lady Murphy. O único dia que eu gravei o estúdio vlog, que foi pra fazer uma prova de leitura e produção de texto, eu fiquei de recuperação. A única, gente, a única prova que eu filmei, eu fiquei de recuperação. Isso porque vocês viram, eu estudei, eu me esforcei, mas o que aconteceu? Como foi a primeira prova que eu fiz do bimestre, eu tava muito, do semestre, né, no caso, eu tava muito nervosa, mas muito nervosa mesmo. Chegou lá, eu não li o enunciado que valia mais ponto e fiz errado. Eu fiz errado. Não foi que na verdade eu não vou ficar passando pano pra mim. Eu fiz errado, eu interpretei errado e respondi errado. E aí fiquei de recuperação por não ter me atentado ao enunciado. E o pior, eu sabia fazer a questão porque eu estudei. Só que eu tava tão nervosa que eu me auto-sabotei. Então eu acho que esse é o maior aprendizado que eu tive. Saber ter paciência, saber respirar e prestar atenção ali, devagar. Porque no outro dia eu tive a outra prova, eu já fui bem, sabe? Então, eu acho que foi o primeiro impacto da primeira prova que me deu essa angústia. Então, é isso, assim. Acho que esse é o que eu poderia passar pra vocês referente às provas quando vocês forem fazer. E é isso, gente. Esse foi o vídeo contando um pouquinho pra vocês de como foi meu primeiro semestre na Faculdade de Letras, na Unesp, que é a faculdade que eu faço. Eu espero muito que vocês tenham gostado, da mesma forma como eu tô amando fazer esse vídeo. Eu demorei um pouco pra fazer por causa que eu não sabia como falar, mas hoje eu acho que eu acordei inspirada e já joguei tudo aqui pra vocês. Eu espero que vocês gostem, que vocês curtam, comentem, compartilhem com outras pessoas. Eu vejo que aqui no YouTube não tem muitas pessoas, né, muitos estudantes falando do curso de letras, e eu queria muito trazer pra vocês. E é isso, beijo e até o próximo vídeo, tchau! Gente, eu falei pra vocês que eu ia esquecer de alguma coisa. Eu lembrei de uma das perguntas que tinham me feito, que era a questão do EAD, né, se tinha influenciado em alguma coisa. E eu lembrei de uma dificuldade muito, assim, que me pegou bastante, até hoje, na verdade. Eu, desde pequena, eu acho que é por isso, eu carregava muito peso na mochila. E eu tenho uma dor no ombro desde muito tempo, só que de uns tempos pra cá, tá muito forte, muito constante. Que é uma dor aqui, ó, assim, nesse ombro, sempre, sempre. Então eu não consigo ficar muito tempo sentada de frente pro computador, que começa a doer. Então eu tinha que, as aulas, eu tinha que ficar alternando entre ficar na cama e no computador, porque dói muito até hoje, sabe? Até na escrivaninha, se eu fico muito tempo na escrivaninha, dói muito. Então também tem essa questão aí que pra mim não foi muito boa, sabe? Mas nada que não consiga, assim, reverter. Eu vou tentar também alternar, se eu conseguir estudar na mesa da cozinha pra ver se melhora, sei lá, mas já tentei diversas coisas, trocar de cadeira, sei lá, ficar me ajustando, mas não vai. Então era só isso mesmo que eu queria falar pra vocês também. E é isso, agora sim, tchau!